Gravando. Gente, bom dia a todos. Bom dia quem está chegando agora. Aproveitar já ir pegando seu assento, pegando um cafezinho ou uma fruta, um sanduichinho para o café da manhã. Acho que um café da manhã muito especial que a gente está tendo aqui hoje. Esse café da manhã de um pré, digamos assim, Dia das Mães, mas que a gente já pode antecipar, porque as mães são, eu costumo dizer que são nossas heroínas, né? São as pessoas que vivem para a gente, dão todo o carinho, toda a atenção, param a vida inteira por conta dos filhos. Então, um grande beijo para todas as mães que estão presentes, para a mãe de todo mundo que está acompanhando aí. Eu estou passando o Dia das Mães um pouco diferente esse ano. Eu estou com minha mãe na Irlanda, ficou lá na Irlanda porque ela tá morando lá com meu padrasto e acabou não podendo voltar ao Brasil nesse momento. Minha avó, a minha avó que é viva ainda com 82 anos, sozinha em casa, então vou ter que dar aquele abraço simbólico nela no domingo, de parar perto da casa dela só para dar aquele abraço à distância, e um primeiro Dia das Mães em casa também, com minha esposa, com 7 meses de gravidez, passando o primeiro momento desse, né? Um momento diferente, mas que serve para a gente deixar aqui um grande beijo e uma grande homenagem a todas essas nossas heroínas do dia a dia, que fazem de tudo por cada um de nós. E hoje a gente está trazendo aqui uma dessas super-heroínas, tanto do mercado quanto de dentro de casa, que está reaprendendo, né, um pouco, passando por momentos novos, passando por muita coisa agora de falar assim, eu tenho uma experiência de trabalho, uma experiência de vida, mas isso tudo que a gente viveu é diferente no trabalho e é diferente na vida. Então, gente, apresento a vocês e vou deixar ela mesma se apresentar, porque é uma pessoa de extremo gabarito, é uma pessoa que passou por grandes instituições, como Bank of America, trazendo aí para dentro de casa, transformando um pouco do mercado também, iniciando a empresa própria há pouco tempo ainda, salvo engano, quase 2 anos, né, Sara, de Isso, 2 existência anos. da Dália. Montaram uma equipe já de 15 anos de parceria. Eu acho que isso que é fundamental até a gente ter, quando a gente busca sócios também, a gente busca ter a mesma relação que a gente tem dentro de casa, uma relação de confiança no trabalho e confiança pessoal. E acho que a Sara encontrou um pouco disso também no dia a dia, né? Sara, muito obrigado pela presença. Abre espaço para você se apresentar e apresentar um pouquinho da Dália também. Obrigada pelo convite, a todo o time da Invest Smart, um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu achei super legal assim, esse convite, um pouco misturando trabalho com a vida real. De fato, tem sido desafio passar por essa quarentena. Eu sou mãe, tenho gêmeos de 6 anos, uma menina e um menino, e a gente está em casa há 55 dias, né? Então, é o desafio de continuar trabalhando na Dália, né, e fazer o trabalho que a gente tem feito, mas, ao mesmo tempo, sendo mãe, professora, dona de casa, a gente está aqui sem ajuda nenhuma. E o legal é que assim os primeiros dias são caóticos, né? Porque você muda muito a sua rotina, né? Antes você acordava, ia para o trabalho e as crianças, né? Enfim, a casa tinha a sua vida própria e as coisas funcionavam. O legal é que todo mundo acaba se entendendo, né? Assim, para eles também é muita novidade, né? Então demorou um pouco para eles entenderem que eu tenho o meu espaço, eles têm o espaço deles, eu tenho a hora de trabalho, eu tenho a hora de que eu posso ficar com eles. Demorou um pouco, né, para a gente se engrenar nessa rotina, mas é incrível como o ser humano se adapta, né? Não só o ser humano adulto, mas a criança também. Então, tem sido grandes descobertas, assim, e o que mais me deixou feliz, e até compartilhar uma coisa com vocês, que tem sido bacana, assim, né? A minha filha eles estão em plena alfabetização, né? Eles foram agora para o primeiro ano, e a minha filha estava bem
assim, atrapalhada com a matemática, né? E eu estava bastante preocupada. E hoje ela está muito mais gostando da matemática e fazendo os exercícios com muito mais facilidade. E ela falou para mim, mamãe, mas sabe por quê? Porque você está me ajudando, você me ensina mais do que a professora. Então, assim, aquilo me deixou tão no céu que você fala, gente, Derrete, né? que bom, de repente ela precisava de um pouco mais de atenção na hora da aula de matemática, né? Porque é meio one-on-one agora, né? Na escola são, sei lá, 25 crianças. Então foi muito gratificante assim ver que tá sendo pelo menos importante para ela a gente ter esse tempo junto, né? Mas é um desafio assim, mas tá dando para conciliar. E a gente vai aprendendo assim no começo também a gente, principalmente a XP, tem feito muitos eventos, né? Muitas videoconferências com empresas, com pessoal de governo, política, e é sempre bom a gente escutar a todos, né? E antes eu me atrapalhava também. E agora eu falei, bom, se eu só preciso escutar, eu posso botar o fone e escutar o Rodrigo Maia falando na XP, enquanto isso eu vou fazendo o almoço, vou arrumando a cama, vou passando roupa, porque você consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo, né? Então, assim, a gente foi se adaptando e hoje eu acho que a rotina tá bem estruturada e estamos aí, né? Vamos ver por mais quanto tempo. Pois é, né, Sara? Que essa ainda é uma questão que é aquela brincadeira da pergunta do milhão, né? Que a gente ainda não sabe mais quanto tempo, não tem essa ideia ainda de, bom, será que vai levar mais uma semana ou não? Muita gente, até ao longo do mês passado, apostou que a gente já entraria em maio com a situação voltando ao normal e a gente acabou vendo que não caminhou para isso, né? Mas eu acho que, como você falou, traz um pouco também de, por mais que esse período traga muita novidade, traga um pouco de... No princípio, eu acho que... Eu queria até te perguntar isso. Como é que foi para se adaptar? Porque a gente passou aí, eu acho que a maior mudança que a gente teve na vida, né? Se parar para colocar, porque não foi simplesmente uma mudança de ambiente, de trabalho. Não, foi mudança num todo. Mudança até que, se a gente deixar até o psicológico, ele acaba se abalando, Sim. né? E como é que foi aí para a Sara, que sempre foi um destaque profissional, poxa, já renomada, com matéria em revista, tudo, uma profissional extremamente gabaritada, parar de uma hora para outra e falar assim, opa, eu estou agora vivendo a maior crise, talvez a maior crise, acredito que tenha sido, né? A maior crise do mercado financeiro, e nesse momento agora, ao mesmo tempo, eu tenho que pegar minha capa de volta, botar minha capa de supermãe e atuar em dobro, em triplo dentro de casa. Como é que foram os primeiros dias aí? Então, é uma coisa que é interessante, assim, né? Porque, como você falou, essa crise pegou todo mundo, né? Da noite para o dia, o mundo desligou. As pessoas começaram a ficar trancadas em casa, as fábricas foram desligadas. Não importa se você é bilionário, se você é rico, se você é uma pessoa mais humilde, está todo mundo no mesmo barco, todo mundo com as mesmas limitações. Então, quando chegou 15 de março, que foi quando eu vim para casa e não voltei mais para a Dália, eu não me senti tão abalada porque estava todo mundo meio igual, né? A gente se dividiu na Dália, tem pessoas que estão em casa desde o meio de março e tem pessoas que continuam indo todos os dias. A gente dividiu os grupos, né? Então, eu não me senti tão assustada por isso, né? Porque, por exemplo, quando eu fiquei grávida dos gêmeos, eu tive que ficar em repouso absoluto no final da gravidez. Então, isso eu ainda estava no Bank of America. Então, eu estava em casa, deitada, tentando trabalhar de um computador com acesso remoto, que era ruim, enquanto estava todo mundo lá no game, né? Todo mundo no escritório, discutindo, trabalhando, viajando. Foi mais difícil para mim naquela época, porque só eu estava fora, né? Era mais difícil participar das coisas do dia a dia. Agora eu me sinto mais tranquila por isso, porque eu olho para o lado, o meu vizinho está na mesma situação, o meu competidor está na mesma situação, vocês também estão em casa. E o que a gente viu, assim, o Brasil principalmente, né? Como eu trabalhei sempre em banco americano,
o americano ele já tem muito essa cultura do home office, né? Porque as pessoas lá, a maioria dos bancos estão em Manhattan, mas a maioria das pessoas moram fora de Manhattan, né? E as pessoas precisam pegar o trem às 5 horas da tarde para voltar para casa. Então, as pessoas, de fato, largavam a caneta às 5 da tarde, pegavam o trem, mas continuavam trabalhando de casa. E no Brasil sempre teve muito preconceito, né, com home office. Foi muito pouco utilizado isso antes da crise. Que as pessoas, imagina, se ela está trabalhando de casa, ela está vendo Netflix, ela está dormindo, está fazendo ginástica. Então, foi até bom, porque quebrou um pouco esse paradigma, um pouco esse preconceito, né? As pessoas, de fato, estão todas trabalhando de casa, e eu tenho lido muitos estudos que a produtividade até tem aumentado. Porque também no trabalho você tem os momentos de distração, você perde muito tempo se deslocando de uma reunião para outra, você perde muito tempo saindo para almoçar, né? Você acaba estendendo ali o horário de almoço. Então, concluiu-se que, dependendo do seu trabalho, obviamente, né, o home office acaba sendo produtivo. Então, acho que tem esse lado positivo, né? Essa cultura do FaceTime, das pessoas no Brasil trabalharem das 7 da manhã às 9 da noite, tem esse lado bom, né? Que os empregadores, os chefes estão vendo que o home office trabalha. E eu acho que vai ser uma nova realidade, né? Eu acho que daqui para frente o home office vai ser cada vez mais comum. Então, e tem funcionado, assim, apesar de ter que conciliar, né, a bagunça aqui de casa, os horários das crianças, parar para arrumar o almoço, porque, assim, eu sou uma pessoa comum, né, assim, eu estou sem ajuda, então sou eu que estou lavando, passando, cozinhando, arrumando as crianças, mas o curioso é que dá tempo para fazer tudo. O importante é você determinar, e as crianças sabem, ó, todo dia às 9 da manhã, a mamãe se conecta com a Dália. E a gente fica todo mundo conectado por mais ou menos 2 horas, discutindo o que a gente tem que fazer, o que vai comprar, o que vai vender, discutir uma infinidade de cenários. Então, eles sabem, ó, sempre que eu estiver sentada nessa cadeira, com fone de ouvido, ninguém fala comigo. E eu ponho na porta um papel vermelho, né? Não pode entrar. Às vezes eles olham papel vermelho e entram, né? Então talvez a gente até corra esse risco agora, mas vocês não, por favor, não se chateiem. E aí depois eles sabem que aí tem a hora da aula, que eu fico com eles, que eu ajudo, aí depois eu volto para o trabalho e eles respeitam, aí é o horário que eles brincam. Então a gente foi um pouco definindo essa rotina, criando rituais, assim, essa coisa do papel vermelho na porta, eles já veem que aquilo é um símbolo, que aquilo, né, não pode passar dali. Eles entendem que quando eu estou nessa cadeira, o negócio é sério, não podem interromper. Então a gente foi se respeitando mutuamente e hoje eu acho que a rotina ela está mais equilibrada, né? Então, até para deixar aí nossos cotistas, né, nossos sócios, né, tranquilos, a gente trabalha, assim, toda a parte da manhã é dedicada à Dália. Eu paro um pouquinho depois do almoço por conta das aulas, que eles precisam de ajuda, né, com computador, né, são crianças de 6 anos, e aí depois eu volto de novo ao trabalho. E estou participando, né, ouvindo todos os calls, né, todas as reuniões que os bancos têm organizado com empresas, com o pessoal político, né, e estou lá, fico lá escutando e também executando as tarefas domésticas, né, assim dá tempo de fazer tudo. Mas eu acho que o mais bacana disso que eu acho que a gente é um passo à frente, porque a gente está no mundo de alta tecnologia. De fato as pessoas verem que o home office não deve ser encarado com preconceito. Ele pode funcionar dependendo das profissões, né? Você precisa de uma internet, de um e-mail, de um WhatsApp, de uma boa conexão, e o trabalho pode ser feito assim. Então, eu acho que para as mães, daqui para frente, vai ser mais fácil conciliar a vida pessoal com o trabalho por isso, né? Tem se provado uma ferramenta que funciona bastante. A gente está aqui fazendo uma videoconferência com algumas centenas de pessoas, com custo praticamente zero, mais eficiente do ponto de vista de tempo, né? Se eu tivesse que ir ao Rio, pegaria uma ponte aérea, seria 2 horas de logística ou mais para ir, mais 2 horas de logística para voltar.
para a gente fazer uma reunião de 1h30, assim. Então, eu acho que daqui para frente, isso vai ser uma realidade das empresas, em vez de mandarem os seus funcionários visitarem os clientes o tempo todo em outras cidades, essa ferramenta de reunião virtual vai ser cada vez mais usada. Sim, sim. E eu acho que isso está sendo uma mudança cultural que deve ter vindo para ficar mesmo, né, Sara? Que é como você falou, até para os cotistas todos da Dália que estão acompanhando, que muitas vezes fica, não, mas espera aí, a Sara falou que está fazendo... Todos eles, eu acho que estão passando um pouco por isso também. E muitos casos, Sara, eu acho que talvez possa ser um caso seu também, que aqui, por exemplo, eu brinco que eu estou tendo que aprender a hora de parar. Porque senão, quando a gente vê, a gente já está no embalo, já chega tudo no dia a dia, na hora que ajusta tudo, fala, bom, ótimo, aí jantei, daqui a pouco, se der mole, você volta para o computador, Volta. continua trabalhando. Então, é como você falou, acho que até muitos estão trabalhando até mais, porque a gente Sim. ganha o tempo do transporte. Eu, por exemplo, eu tenho tempo de locomoção médio de 1 hora, então essa 1 hora a mais, eu falei, bom, essa 1 hora a mais eu vou incorporar em exercícios, Não, acabou sendo Sim. incorporado em trabalho também, acabou virando tudo assim. E ter esse dia a dia todo de trabalho, de dedicação, e além de tudo, que você comentou que eu achei assim, muito, muito legal, que a gente tinha esse hábito de pensar, não, home office não dá certo. Eu sempre brinquei com a cultura do home office, que eu sempre falava que o home office é o já que. Já que está em casa, faz não sei o quê, já que está em casa. E quando, na realidade, a gente está vendo que tem condição da gente trabalhar, muito bem. Claro, tem muitas áreas que precisam. Eu acho que o brasileiro ele ainda está aprendendo muito sobre o mercado financeiro. Esses encontros que a gente está promovendo são até muito para isso, para que a gente possa trazer um pouco mais de conhecimento, trazer um pouco mais de mostrar quem são os super-heróis por trás da cota que ele vê. Ele vê a cota do fundo ali, mas ele não sabe, bom, quem que está fazendo isso? Sabe? Trazer um pouco disso, porque a gente ainda sente um pouquinho da necessidade, muitas vezes, do brasileiro, do olho no olho, de ter aquilo Sim. ali para, peraí, eu posso confiar? Como que é? E por isso que a gente está partindo muito para esse canal da informação, né? Para a educação, porque é importante, como você falou, estão sendo inúmeras lives. Eu acho que a palavra live nunca foi tão falada, porque hoje em dia, quando você vê, se você programar o teu calendário inteiro da semana por live, você tem live Não, praticamente 24 horas, não a é? Você gente tem... tem tido, a gente tem tido na média, lá na Dália somos em 7 pessoas na gestão, e cada um é responsável por alguns setores, né? Eu olho tudo que é varejo, transportes, infraestrutura. Então, só no meu setor, assim, nesse guarda-chuva de empresas, eu tenho na média 5 lives por dia, né? É com o CEO da Renner, depois é com o CEO da Natura, depois é com o CEO da Azul. É o dia inteiro, assim, muito mais do que antes, porque antes a gente fazia, o que que a XP fazia, por exemplo? Ela convidava o CEO da Azul para ir lá no prédio da XP fazer uma reunião. Então era difícil conciliar a agenda, o cara se desloca, né? Eles ficam em Campinas, o cara tem que vir a São Paulo. Agora, como o management, né, os executivos conseguem rapidamente, eu posso às 3 da tarde, o outro pode às 2. Então, é tanto mais informação que a gente tem visto nessa quarentena, por isso, porque facilita muito a agenda das pessoas. Então, eu tenho 5, né, reuniões com empresas por dia, o Maurício, que olha tecnologia e telecom, tem mais 5, o Leal, que faz utilities, tem mais 5. Então, é o tempo todo o time da Dália escutando alguém, escutando alguma empresa. E até para confortar e deixar, né, aí os nossos cotistas tranquilos. O trabalho que a gente faz, analista de ações, o nosso trabalho é ler sobre as empresas, estudar as empresas, investigar as empresas, pegar um Excel, fazer uma análise financeira daqueles números e tirar uma conclusão, se é um momento bom de comprar ou de vender aquela empresa. Então, é um tipo de trabalho que você faz bem em casa, você faz bem na Dália, você faz bem num avião, você precisa de um computador.
né? É diferente de um vendedor, né? Um vendedor, ele precisa sair na rua, ele precisa ir no cliente, apresentar um produto, fazer uma campanha de marketing. Então, tem trabalhos que o home office funciona e outros que não. O trabalho de um analista financeiro, ele pode ser feito de casa, sim, e pode continuar sendo bem feito, né? Precisa ter a disciplina, mas é incrível como a agenda hoje ela é muito mais lotada do que era antes. Assim, o dia inteiro você tem algum tipo de reunião de informação. Então, de novo, assim, eu acho que é uma realidade que vem para ficar. O dia que a gente puder ter a liberdade, né? Acabou a quarentena, todo mundo sai para a rua, eu acho que esse tipo de reunião virtual vai continuar acontecendo. E é bom, assim, você consegue fazer muita coisa todo dia. Pois é, né? Tal coisa, como você falou do pessoal da Azul de sair de Campinas, eu brinco que ontem eu fiz uma reunião aqui no Rio de Janeiro, 5 minutos depois eu estava em Feira de Santana. Então, assim, a gente ganha esse tempo, né? O Bruno Hora, que é meu sócio, que também vem fazendo as mediações desses encontros, hoje ele tem reunião o dia inteiro com o Brasil inteiro. Hoje ele vai conseguir rodar 8 ou 9 estados do país, salvo engano, e ainda termina o dia em Feira de Santana, para a abertura de um escritório que a gente está tendo lá, com o Leandro, tudo a gente está fazendo esse evento de abertura lá com eles, né? Mas bem legal até, Sara, que você comentou dessa mudança toda do dia a dia, dentro de casa e tudo, mas você mostrou com bastante clareza, acho, a questão da importância da Dália também no dia a dia e como que vocês estão presentes. Porque as pessoas olham, imaginam, e essa era uma pergunta até que eu ia fazer sobre a questão do analista, porque tem muita gente que imagina, mas a Sara não tinha que estar no meio de 38 monitores diferentes, olhando, ligando para alguém ou coisa assim, e você explicou muito bem qual o trabalho do analista. E os gestores continuam também conseguindo trabalhar muito bem, né? Eles continuam com as ferramentas, se prepararam, todo mundo. Acho que a gente acabou conseguindo que, mesmo numa mudança, digamos, de trazer 10 anos em uma semana, a gente viu que somos capazes de fazer esse trabalho, né? Sim. E eu queria aproveitar para a gente entrar um pouquinho no aspecto Dália também. Gente, até para o Bruno Hora até comentou aqui no chat agora, né? Que já foi em 4 estados hoje. Ainda tem mais 8 para frente, né, Bruno? Eu quero deixar aberto o chat, gente. Quem quiser fazer perguntas também, participar, o chat está à disposição aqui para isso, tá? Eu vou começar, Sara, perguntando um pouco da Dália, que muita gente não conhece. As pessoas são habituadas a conhecer as grandes instituições, na verdade, até você veio de uma instituição gigante e que muitos brasileiros não conhecem, né? Porque a gente está acostumado com aquelas instituições que a gente vê na rua, que a gente vê as plaquinhas coloridas, vê propaganda da TV. Você veio do Bank of America e, junto dos seus sócios, fundou a Dália, né? O que motivou vocês a fazer essa mudança toda? Tá. Bom, como você falou, a minha carreira foi bastante simples, né? Eu estou há 20 anos no mercado, basicamente trabalhei em 2 bancos, né? Fiquei 10 anos na Bear Stearns e depois 10 anos no Bank of America. E interessante contar que, quando eu estava na Bear Stearns, o meu último ano lá foi em 2008, o banco quebrou na crise financeira, né? Bear Stearns e Lehman Brothers. Aí eu fui para Merrill Lynch. 3 meses depois, a Merrill Lynch também quebrou na mesma crise financeira e aí ela foi comprada pelo Bank of America, né? Então, assim, experiência em crises a gente tem bastante, né? Todo o time da Dália veio do Bank of America. Então, até uma mensagem importante, assim, não é a crise de hoje, ela não é a primeira, não será a última e ela passa, como passou a de 2008, né? Eu achei que a minha vida tivesse acabado no mercado financeiro e não, né? Então, é importante essa mensagem positiva. Então, eu fiquei 10 anos no Bank of America e chegou no final de 2017, o que eu vi ali adiante era um cenário que a gente ia ter uma mudança política importante, a gente já acreditava numa mudança de postura do governo,
por uma mudança política na eleição que viria em 2018, e que aquilo abriria espaço para reformas e para um cenário que o juro começaria a cair. E eu pensei, bom, o melhor lugar para estar num cenário como esse de juro caindo é fazendo a gestão, né, do meu dinheiro, do dinheiro de terceiros. Assim, eu acho que o melhor ativo daqui para frente será a bolsa. Então, foi muito baseado nesse cenário macro positivo para o Brasil que me deu um clique de, olha, eu vou encerrar minha carreira em grandes instituições, em análise de investimentos. O que eu fazia lá era estudar as empresas e recomendar aos investidores, a outros gestores, se eles deveriam comprar ou vender aquela empresa. Então, eu apenas recomendava. E os gestores é que faziam, assim, acreditavam ou não na minha sugestão. O que eu mudei, o que eu quis fazer foi o diferente. Falei assim, eu quero executar essas minhas ideias, né? Então, no final de 17, eu decidi encerrar minha carreira em grandes bancos, e aí mais algumas pessoas que também eram do Bank of America, a gente saiu mais ou menos na mesma época e criou a Dália. E depois veio, quer dizer, depois não, né? Junto veio o Zé Rocha, que é o nosso gestor principal, que também com uma carreira longa em gestoras. Então, a gente uniu um time de analistas que trabalhou junto por mais de 10 anos no Bank of America, com a gestão, a habilidade do José Rocha. E aí criamos a Dália final de 17, janeiro de 2018, né? Então, temos aí 2 anos. Mas, assim, foi muito nessa grande visão de que o Brasil iria mudar, né? Ia mudar para o bem, assim, um cenário de que o juro cairia, que a economia ia voltar a crescer de forma lenta e gradual, que as pessoas iam ter que reaprender a investir o seu dinheiro e eles iam ter que sair da renda fixa e ir para a renda variável. E eu pensei, bom, eu quero participar desse crescimento da renda variável. Então, foi muito isso que fez com que eu e os meus colegas, hoje sócios, saíssemos do Bank of America. Legal, E a que gente você está já... vendo, né? O juro está 3% ao ano. Pois é, a gente vai até bater nessa tecla, porque essa é uma tecla que acho que ninguém imaginava que que a gente ia ter quantidade de gente que sabe o que é Selic hoje em dia num período tão curto, né? Que foi realmente assim, acho que todo mundo acompanha agora, a gente colocando o William Bonner falando no Jornal Nacional, olha, a taxa de juros foi para 3%. Todo mundo agora acaba acompanhando. Opa, peraí, isso tem impacto no meu dia a dia. O que antes passava realmente totalmente despercebido, né? Mas a gente vai chegar nesse ponto que eu ia até perguntar, Sara, para vocês como que... E foi legal que você já até apontou que foi o início da Dália, foi muito por conta disso, né? Mas como que estava sendo, assim, a visão da Dália, a gente voltando um pouquinho no tempo, a gente voltando ali para janeiro, mais ou menos. Por quê? A gente estava vendo esse cenário caminhando de maneira, assim, em cavalo branco, tudo, a gente vendo juros caindo, vendo previsão do Brasil andar, por mais que as reformas tenham demorado um pouquinho, poxa, a gente viu um baita impacto de uma reforma da Previdência ao longo do ano passado. Como que a Dália estava vendo esse dia a dia? Porque as pessoas às vezes pensam, nossa, mas por que o mercado inteiro veio a tomar essa pancada? Então, como que vocês estavam vendo? E o momento que vocês viram assim, opa, realmente esse é um marco histórico para o mundo. Tá bom. Vamos lá. Até assim, só para um passo atrás, até para explicar o que a gente tinha, as mudanças que a gente fez por conta da crise, explicar um pouquinho do nosso produto, né? Senão as pessoas Sim, talvez sim. não entendam. Mas o nosso principal fundo, que é o Dália Total Return, ele é um fundo multimercado, focado em ações no Brasil, mas em volta dele a gente pode ter uma camada de outros ativos, como dólar, como ouro, como juros e, inclusive, bolsa americana, por exemplo. Então, dentro dessa carteira de ações do Brasil, esses outros ativos que a gente pode pôr em volta, pode ser para proteger a carteira e pode ser também para compor a carteira se a gente acreditar que esses ativos vão subir.
Então, como é que a gente estava em janeiro de 2020? A gente estava, como você bem disse, com uma cabeça positiva para o Brasil. Por quê? Porque a gente viu uma economia que iria crescer gradualmente, uma economia que cresce morna, você não tem uma pressão da inflação, então isso manteria os juros baixos e cairia mais ainda ao longo do ano. Então, nesse cenário, sem inflação, com juros caindo, qual é o melhor ativo? Bolsa. É muito bom para as empresas esse cenário. Então, a gente estava positivo com bolsa no Brasil, mas a gente ainda tinha uma posição comprada em dólar. Desde o primeiro dia da Dália, a gente acreditava que o dólar subiria contra todas as moedas, então a gente tinha uma posição comprada em dólar, tinha também uma posição comprada em ouro, porque a gente gosta de ouro, mas ele também nos protege, e tinha também uma posição comprada na B28, né, nos juros, né, NTN-B 28. Então, isso era a nossa carteira no início do ano. Chegou ali no Carnaval, tudo mudou, né? Da noite para o dia, essa crise que parecia ser uma crise na China, chegou-se à conclusão de que já estava contaminado os Estados Unidos, a Europa já estava com aquele problemão na Itália, então era uma crise global. E apesar de ser carnaval, como a gente opera muito lá fora, a gente não tem feriado, né? Então, no feriado de carnaval, nosso trader estava na Dália e a gente já conseguiu agir rapidamente. O que a gente fez? Que mudou drasticamente, né? Da noite para o dia, o mundo parou, então aquele cenário de Brasil positivo já não iria se confirmar. Então, o que a gente fez? A gente vendeu a nossa exposição à Bolsa, a gente reduziu as nossas ações e compramos mais, aumentamos a nossa posição nas proteções, né? No dólar, no ouro e nos juros. Então, a gente conseguiu se defender até bem ali pela semana do Carnaval, e a gente falou, bom, agora a gente tem que estudar esse inimigo. E é curioso, assim, porque quando a gente pensa na crise de 2008 e compara com essa crise, as duas foram muito intensas no sentido da rapidez com que o mercado caiu, né? Inclusive, essa de agora foi a maior queda e a mais rápida em toda a história do mercado financeiro mundial. A diferença é que em 2008 você sabia quem era o seu inimigo, quem era o culpado. Era o mercado financeiro americano. Então, você tinha que atacar aquele problema ali. Hoje, o nosso inimigo ele é oculto e ele é móvel, né? Você não sabe onde ele está em todos os lugares e se multiplicando. Então, é um negócio mais difícil de você combater, né? Você precisa de uma coordenação mais conjunta. E aí a gente foi a fundo estudar, então, esse nosso novo inimigo, para explicar também o porquê que no final de março a gente voltou a comprar bolsa, né? Por que a gente voltou a comprar bolsa? A gente concluiu naqueles estudos iniciais do corona que os modelos preditivos no mercado americano do nível de contaminação e mortes, eles estavam superestimados. O que significava isso, né? Significava que os modelos estariam errados e que o número de casos fatais seriam menores e revisados para baixo. E foram, né? O primeiro modelo previa 100 mil mortes, 2 semanas depois já estava em 80 mil, final de março já estava em 50 mil. É bom? Não, a gente ainda está falando que tem 50 mil mortes, assim, é um diagnóstico muito ruim. Mas o bom é que esse número estava constantemente sendo revisado para baixo. Significava, então, que o mercado americano ele poderia sair da quarentena mais rápido do que o esperado. E os Estados Unidos é o motor do mundo. Então, se o motor do mundo começa a girar de novo mais rápido, isso tem um efeito, né, em toda a cadeia, em todos os mercados. Então, dito isso, a gente voltou a comprar ações no final de março, principalmente bolsa americana. Por quê? Porque o mercado americano, os Estados Unidos, seria o primeiro país a sair da crise. Então, a gente apostou em bolsa americana e voltou a recomprar algumas ações no Brasil que a gente já gostava e que estavam na bacia das almas, assim, com preços assim muito no chão. Então, empresas de alta qualidade, líderes nos seus setores, com ótimos executivos e principalmente sem dívida em dólar. Porque mesmo a gente está comprado em dólar desde os 3,20, bateu 4,
continuamos comprados, 4,50, hoje está em 5,80, e a gente acha que vai continuar subindo o dólar. Então, a gente recomprou as ações, né? Tem uma posição em bolsa, mas também continua a comprar, bastante comprados em dólar, ouro, e continuamos com a posição na B28, né? E aí a gente pode depois entrar mais a fundo, se vocês tiverem curiosidade, de saber, pô, dólar a 5,80, vai mais? Vocês acreditam que vai mais? Vale a pena continuar com dólar? O ouro também subiu muito. Dália, vale a pena continuar com ouro? Aí a gente pode entrar nesses detalhes. Mas foi um pouco da nossa cabeça e legal mostrar para as pessoas, né? A gestão, mesmo a gente estando em casa, ela é muito ativa, porque o cenário muda todo dia, né? A gente estava super animado em janeiro, chegou no carnaval, maior crise da história do mundo, o mundo parou, a gente atuou, a gente reduziu o bolso, aumentou as proteções, estudamos, concluímos que não ia ser tão extremo a reação nos Estados Unidos, então voltamos a comprar bolsa no final de março, aí está tudo indo bem, aí o Moro pede demissão, aí o Maia briga com o Bolsonaro, e aí, enfim, Brasil é só para brasileiros, né? Só a gente entende o nosso dia a dia. Então, assim, o tempo todo a gente está avaliando cenários e a gente está o tempo todo reavaliando a nossa carteira, né? Isso é importante dizer, não importa se é feriado, se a gente está em casa, se a gente está na Dália, 90%, né, da poupança dos sócios da Dália estão nos fundos da Dália, então o seu dinheiro está junto com o meu e a minha meta é não perder, né? Então a gente trabalha dia e noite para fazer esse trabalho. E agora não tem mais nem fim de semana direito, né? A Não gente tem agora chega sexta, não sabe quando é sexta, não sabe quando é sábado. Exatamente, domingo é igual a terça, assim, não muda nada. Exatamente, né? Mas eu ia até comentar sobre os produtos um pouco mais à frente, mas já que você já puxou esse gancho, você falou agora sobre a visão de vocês quanto a, primeiro, Estados Unidos, que vocês viram os números descendo e, poxa, um posicionamento legal em Estados Unidos. Eu queria que você explicasse um pouco mais, assim, a fundo, o que o Total Return, que hoje é o veículo mãe, digamos assim, da Isso. Dália, né? O que está se passando? Porque a gente, ao mesmo tempo que a gente vê Estados Unidos com essa queda nos números, assim, a gente vê o Brasil no sentido contrário e aproveitar, vou fazer duas em uma, então, porque a do dólar realmente vinha logo em seguida. Era a próxima aliada a uma questão que eu acho que é fundamental da gente citar também nesse momento, para saber como que está a cabeça da Dália como um todo. Juros. A gente viu essa redução dos juros agora e a gente viu mais uma sinalização do Banco Central de poder fazer mais uma. E o juros, geralmente, ele vem para aquecer a economia. Mas como é que a gente aquece uma economia que não tem gente, não tem empresas na rua com portas abertas para tocar? Isso traz uma grande preocupação até com o que você comentou. Então, assim, como que está a cabeça da Dália para hoje? Cenário Brasil, que vocês voltaram a comprar um pouco. Cenário Ações Brasil, cenário dólar. Por quê? Uma preocupação que a gente tem forte é qual vai ser o tamanho da responsabilidade fiscal do Brasil nesse momento para não deixar o dólar também disparar e, de repente, buscar até novas casas, né? Como que está a cabeça de vocês? Tá, eu vou tentar segmentar para conseguir explicar. Assim, a gente monta uma carteira integrada, mas eu vou dividir para ficar mais fácil a explicação. O porquê que a gente, no final de março, comprou Bolsa Americana? Algumas coisas. A primeira delas é que a gente acreditou, dado que os números estavam superestimados, que a economia ia retomar mais rapidamente. Então, ele seria o primeiro país a sair melhor dessa crise. O segundo, por que Bolsa Americana? Qual é o setor no mundo que está indo bem? É o setor de tecnologia. Onde você tem tecnologia? É na Bolsa Americana. É Amazon, é Google, é Netflix, é Disney, é Facebook, Microsoft, HP.
Então, assim, o Brasil tem um pouco de tecnologia, mas são poucas empresas, né? Assim, o coração da tecnologia no mundo está na Bolsa Americana. Então, a gente falou, pô, o e-commerce é o que está crescendo nessa crise no mundo. Então, vamos comprar a Bolsa Americana porque a gente consegue comprar o setor de tecnologia. E, de fato, se provou, né, uma boa tese. Então, isso explica a nossa tese do porquê a gente comprou Bolsa Americana. O porquê que também no final de março a gente comprou bolsa no Brasil? Primeiro, os preços estavam muito baixos, né? As ações corrigiram muito e muito rápido. Segundo ponto, quando a gente olha para a nossa história, é a primeira crise da nossa história que a gente combate a crise cortando os juros. Se você pegar qualquer outra crise do passado no Brasil, o que acontecia? Você tinha um problema externo, o dólar subia, isso vinha na inflação através dos importados, o Banco Central, para combater a inflação, subia os juros. Quando você sobe os juros, você dificulta a recuperação das empresas, porque as empresas na crise precisam tomar capital de giro, precisam tomar empréstimo para pagar seus funcionários, precisam tomar um empréstimo novo para pagar uma dívida que está vencendo. Então, um juro mais caro dificultava a recuperação das empresas. E fazia também com que o brasileiro caísse na armadilha da renda fixa, porque o juro subia na crise. Você se aventurar na bolsa? Eu não, vou ficar lá no CDI de 15% ao ano e tranquilo, vou dormir todas as noites. Então, é a primeira vez que a gente combate uma crise cortando os juros. Isso facilita muito a recuperação das empresas, porque as empresas vão conseguir tomar uma dívida nova para sobreviver com juro mais baixo. Isso é mais fácil. E uma outra diferença também, essas empresas que a gente gostava e voltou a comprar, além desse cenário do juro caindo facilitar a recuperação, são empresas que aprenderam na recessão que a gente teve, né? Nosso PIB caiu aí 10% em 3 anos, essas empresas se enxugaram, elas investiram em tecnologia, elas estão sem dívida no balanço, estão com mais dívida em reais do que em dólar, porque no passado a gente tinha muitas empresas endividadas em dólar, porque era mais barato tomar dívida lá fora do que a dívida aqui, 20% ao ano. Então, as empresas hoje elas estão com uma fotografia melhor e o juro caindo ajuda a recuperação. Então, a gente voltou a comprar bolsa no Brasil. Não qualquer empresa, de novo, empresas de qualidade, líderes nos seus setores, sem dívida em dólar, e de preferência também com nenhum custo em dólar ou pouco custo em dólar, né? Que a gente acredita que o dólar vai continuar subindo. Então, isso explica por que a gente voltou a comprar bolsa no Brasil. O porquê que a gente ainda gosta de ouro, que eu acho que é um pouco mais fácil e rápido de explicar do que o dólar, deixar o dólar para depois. Mas até nessa questão dos juros, que foi a 3 essa semana, a gente acha que cai mais, né? Não só pela própria mensagem do Banco Central, mas assim, a economia está muito fraca, a inflação ela só surpreende para baixo, né? Hoje, de novo, o dado da inflação surpreendeu para baixo, você não tem inflação no Brasil, então tem espaço sim para o Banco Central continuar cortando juros. Pode ser 2,5%, 2%, não importa, assim, vai continuar caindo. E isso é bom para a recuperação das empresas, é bom para a Bolsa e é bom para o brasileiro, né? O brasileiro ele vai ter que reaprender aí a investir, porque não é 2% ao mês, é 2% ao ano, né? O ouro, por que a gente tinha e tem ouro? São 3 razões principais, né? O que é o mundo pós-coronavírus? O mundo pós-coronavírus é um mundo de juro zero. É um Brasil com juro de 2, tirando uma inflação de 2, também com juro real zero. Então, num cenário de juro zero no mundo, o que acontece? Os ativos reais se valorizam, né? Seja bolsa, seja moeda, seja imóvel, seja ouro, porque você ainda tem um grau de incerteza no mundo, né? Então, o ouro acaba sendo meio que uma proteção, uma preservação de capital.
Então, esse é um primeiro ponto do porquê a gente gosta do ouro. O segundo ponto, assim, você ainda tem um ano de eleição nos Estados Unidos, né, 2020. Tudo indica que o Trump tem lá uma vantagem, ele está lidando bem com essa crise, injetou muito dinheiro na economia, deu lá o cheque, né, para as famílias americanas poderem sobreviver durante esse período. Então, acho que ele está com uma popularidade boa e, assim, ele é o melhor presidente americano? Não sei dizer, mas o mercado já sabe qual que é a filosofia dele, não é uma novidade, né? Ele não vai trazer nenhuma surpresa, a gente já sabe quem é o Trump. E o mercado gosta de certezas, né? De saber a característica da pessoa. Mas, se der errado a eleição americana, o ouro acaba sendo uma proteção. E o terceiro ponto, que eu acho que talvez seja mais importante, assim, os fundos de pensão nos Estados Unidos, eles têm 0,3% do patrimônio deles investido em ouro. O juro está zero. Se eles dobrarem a posição em ouro de 0,3 para 0,6 do patrimônio, é tanto dinheiro que é suficiente para comprar todos os ETFs de ouro e todas as mineradoras de ouro listadas nos Estados Unidos. Então, só esse fluxo seria suficiente para manter o ouro, né, com valorização. Então, a gente gosta de ouro ainda, a gente tem aí quase 1 tonelada de ouro na Dália. E o item dólar, né, que talvez seja o mais controverso, por que a gente acha que o dólar vai continuar subindo? Vamos focar mais no real, porque acho que importa pouco o euro ou outras moedas, mas o porquê que o dólar contra o real vai continuar forte? O primeiro ponto, né, pensando em bolsa, o gringo vai vir quando toda a situação se normalizar, o Brasil entrar nos trilhos novamente, o governo voltar a endereçar as reformas, as privatizações, o gringo vai vir para a bolsa, e aí a bolsa vai subir. A gente acha que não. O gringo não vem por quê? Vamos pensar no nosso Ibovespa, né? Ele tem uma qualidade ruim para o gringo. 30% vai arredondando é bancos, e o mundo todo duvida do crescimento de bancos a longo prazo por conta de competição com fintechs e as carteiras digitais. Então, se você duvida do crescimento, você não compra, porque o gringo ele quer comprar crescimento. O outro é commodities e Petrobras, né, que é, sei lá, mais uns 30% do índice ou mais, que aí você tem uma preocupação com o crescimento global, a Petrobras também é uma estatal, tem muita interferência política, o político no Brasil é muito volátil, então por que o gringo vai vir comprar commodities no Brasil se ele pode comprar commodities em qualquer outro mercado emergente? E aí você tem Ambev e outras empresas que representam mais o índice, que também são teses de dúvida sobre o crescimento futuro. Então, por que o gringo vai vir comprar bolsa no Brasil? Não tem tecnologia. Então, o gringo ele vai, o espanhol, o asiático, o europeu no geral, quer investir no mercado acionário, ele vai para onde você tem o que há de melhor, que é na bolsa americana. Está cheia de tecnologia, farmacêutico, setor automotivo, tem de tudo lá, né? Então, você não vai ter esse fluxo de gringo vindo para o Brasil para investir em bolsa, então não tem por que o real se valorizar. Quando a gente pensa em renda fixa, né, o gringo ele vinha para o Brasil porque ele queria ficar carregando um juro de 15%, 20% ao ano, né? Agora, com juro a 3, a 2, um juro real perto de zero, por que o gringo vai vir para o Brasil para enfrentar risco Brasil, risco político Brasil, toda essa nossa volatilidade? Não vai correr esse risco. Então, se você não tem esse fluxo vindo também para a renda fixa, não tem o porquê o real se valorizar. Então, a gente acha que o dólar vai continuar forte contra o real por essas duas coisas. Assim, não tem o porquê o gringo vir aqui comprar bolsa e comprar juros. O segundo elemento, assim, do porquê o dólar também fica forte, e aí em relação ao mundo, é muito disso, né? Você tem um mundo com juros zero, você busca ativos reais. Onde tem os melhores ativos reais? Nos Estados Unidos, né? Seja para montar um negócio novo, seja para comprar ações de uma empresa, seja para estudar, qualquer coisa, né? O mercado americano está lá com o que há de melhor. E tem uma tese que a gente estuda que
ela é mais estrutural, assim, por que que a gente acha que os Estados Unidos eles vão continuar protagonista do mundo, né? São 3 fatores principais que explicam por que que a demanda pelo dólar ela vai continuar alta por muito tempo, né? E por que que a gente continua comprando dólar a 5,80. O primeiro ponto é a geografia americana, né? É o único país no mundo que tem acesso pelo Pacífico e pelo Atlântico. Então, isso facilita muito o comércio exterior com os Estados Unidos. Ele só tem 2 vizinhos, o Canadá e o México, que são super amigáveis, né? E fortalecem também a economia americana. Quando você pega rios navegáveis nos Estados Unidos, você soma esses rios, ele é maior do que toda a soma dos rios navegáveis do resto do mundo. O que significa isso? Significa uma logística mais barata, significa uma logística mais eficiente. É muito difícil competir com os Estados Unidos. E um terceiro elemento é até o próprio petróleo, né? Os Estados Unidos, até 2019, ele era importador de petróleo. Em 2020, ele se torna exportador de petróleo. Então, assim, ele é soberano em tudo. O segundo elemento que a gente acha que torna os Estados Unidos diferentes são as instituições fortes, né? Não só as instituições americanas, mas quando você pensa em qualquer instituição mundial, FMI, OTAN, BID, é tudo patrocinado pelos Estados Unidos. Então, é uma cultura institucional muito forte. E o terceiro elemento, que talvez seja o mais importante e curioso, é a demografia. Porque aí você pode me perguntar assim, legal, esse papo de juro zero, é bom para a Bolsa, mas olha o Japão, olha a Europa, há anos eles têm juro zero e não crescem. Por que será que eles não crescem? Porque eles têm uma população velha. Então, quando você tem uma população mais velha, na Europa e no Japão, são pessoas que naturalmente ganham menos e gastam menos, não geram riqueza. Quando você olha para os Estados Unidos, é totalmente oposto. É uma população jovem, com espírito empreendedor. Quando seus amigos, né? Quando seus amigos querem fazer MBA ou doutorado, alguns querem fazer na Espanha, querem fazer na França, mas o grosso quer estudar nos Estados Unidos, porque tem as melhores faculdades. E essas mentes brilhantes que estudam lá acabam ficando por lá, trabalhando lá. Então, assim, a geração de riqueza nos Estados Unidos em relação ao resto do mundo, ela é tão intensa e tão diversificada que, assim, quando você soma tudo, é muito difícil apostar contra o dólar. Assim, a gente não consegue achar um argumento do porquê que o dólar ficaria fraco. Você olha a Europa, ela está se esfacelando. A Ásia tem até cresce, a China cresce, mas tem uma diferença cultural muito grande em relação ao Ocidente, né? Instituições, a própria política, né? De democracia, a forma como o chinês faz negócios, assim, hoje, se você é um brasileiro que quer empreender, se você puder, você vai para os Estados Unidos, você não vai para a China. Então, assim, é difícil a gente achar argumentos para por que o dólar não vai continuar subindo, né? Então, eu não sei se eu falei demais, coisas de mulher, minha mulher não para de falar. Não, mas, Sara, eu vou te dizer que você agora deu uma reviravolta total. Você conseguiu passar por tudo em uma resposta. Eu estava até olhando aqui o caderno falando, cara, a Sara, ela está respondendo quase todas as próximas perguntas em uma só. Um ponto só que eu acho que vale a pena até a gente aproveitar a pergunta do Leonardo Azulay para isso, que ele perguntou, né? O que você enxerga sobre o corte de juros contínuo, por um lado, e o custo da dívida brasileira? Mas você comentou bastante sobre o porquê apostar contra o dólar, mostrando a força do dólar em si. Que realmente, acho que tudo que você falou são coisas que nos deixam cada vez mais firmes com o quê? Eles realmente estão bem na frente. E não tem como você apostar contra. Efetivamente, acho que poucas pessoas hoje são capazes de chegar e construir qualquer tipo de tese para falar, não, os Estados Unidos não vão sair na frente dos outros países, né? Eu achei legal que você comentou no iníciozinho, só voltando para depois eu voltar à pergunta do Leonardo, você comentou no iníciozinho sobre esse ciclo todo, eu parei até para fazer uma reflexão aqui. Bom, esse cenário de juros baixos realmente aliado
nosso setor, a nossa bolsa tão setorizada em, digamos, ativos passados, e aliado a gente não ter mais um juro atrativo para o investidor internacional, nos faz entrar realmente num momento de reflexão do seguinte: muitas vezes eu falava sobre a China um tempo atrás que as pessoas descartaram a China, né? Falavam, não, a China cresceu com base na escravidão ou algo assim, mas a China teve um momento dela olhar para ela mesma. E ela fez isso muito bem durante alguns anos, né? Talvez seja o momento do brasileiro começar a falar, esquece um pouquinho lá, vamos fazer o dever de casa bem feito, que a gente está num cenário único, que nunca esse custo foi tão baixo para a gente evoluir, para a gente avançar em pesquisa, para a gente avançar em tecnologia, a gente aproveitar esse custo tão baixo. E por isso até que eu queria aproveitar essa pergunta do Leonardo, que é como é que você enxerga esse corte de juros contínuo e o custo da dívida brasileira? Só para a gente dar uma posição para ele também. Sim. Então, tem assim, a gente até escreveu uma carta na Dália, que era os caça-fantasmas. Porque sempre tem um fantasma, né? Quando a gente estava lá em dezembro e janeiro, que estava tudo bem, o Brasil ia voltar a crescer, as reformas, sempre tinha um fantasma na Faria Lima, né? Ah, mas vai voltar a inflação. Ah, mas o Paulo Guedes vai divorciar. Assim, as pessoas sempre têm um fantasma. E o fantasma hoje é o fiscal do Brasil, né? Porque assim como o mundo deu estímulos, né? Quando a gente vê praticamente 10% do PIB do mundo foi injetado nas economias, é uma bazuca de dinheiro. Assim, para onde vai esse dinheiro? Ele vai para ativos, né? Vai para a bolsa, vão comprar dívida corporativa, assim, por isso que a gente gosta de bolsa americana, assim, porque esse dinheiro, esse excesso de liquidez vai ter que ir para algum lugar. E o Brasil também fez lá o seu dever, né? Nesse momento de crise, você tem que ajudar as pessoas, né? O fiscal é importante? É, mas você também tem que estimular a economia e preservar as vidas, né? Não pode o mundo estimular e você ficar para trás. Vai ter um custo fiscal? Vai. É uma preocupação? É. Tem jeito? Tem. Sim, se a gente pensar que o juro veio de... O nosso estímulo, ele está mais ou menos ali uns 700 bilhões de reais, que o governo vai ajudar. Quando a gente vê que o juro caiu de 15 para 3, só em despesa financeira, o governo está economizando perto de 600 bilhões de reais por ano. Então, a gente está economizando 600 bilhões de reais por ano em despesa financeira da dívida pública. Então, tem espaço para o governo ajudar as pessoas nesse momento. O que a gente acha, Nadália? Assim, passar dessa crise sei lá, seja remédio ou seja vacina e as coisas voltem à normalidade, a agenda positiva do governo ela vai voltar, porque é uma demanda da sociedade. A sociedade quer que as estatais vendam o que não faz parte do business dela, a gente quer que o governo pare de gastar com besteira. Então, a gente vai voltar a endereçar as reformas importantes. E aí, naturalmente, a gente vai voltar para os trilhos. Se a gente ia achar um equilíbrio fiscal em 2025, e agora esse equilíbrio fiscal vai vir em 2026 ou 2027, a gente acha que faz pouca diferença no todo, né? E, de fato, assim, a gente esquece, mas o governo está economizando dinheiro com essa queda de juros, então tem espaço para ele, né, dar esse estímulo hoje na economia que é super necessário. E vai continuar caindo, né? De novo, eu não sei se vai parar no 2,5 ou no 2, mas a tendência é de queda e isso continua, né, ajudando o governo a economizar com despesa financeira. Então, eu não sei se era só essa pergunta, mas tinha outra, né? Não, foi essa mesmo. Você acabou batendo no ponto certinho, que foi que enxerga sobre o quadro de juros contínuo por um lado e o custo da dívida brasileira. Eu acho que até você conseguiu trazer bem, de maneira bem fácil, né? Porque senão, se a gente for entrar nessa pergunta no todo, né? A gente leva hora aqui para respondê-la de maneira completa, né? Mas eu estou até um pouco preocupado porque a gente já está batendo aqui nos últimos minutinhos que sei que daqui a pouco você tem que correr aí para dar o almoço também das crianças e tudo. Não, está tranquilo.
Eu deixei tudo pronto para o marido só precisa apertar o botão do micro-ondas, né? Acho que isso o Não é tão marido difícil, né? consegue, né? O marido acho que consegue. Não, mas uma coisa que eu queria até, assim, dentro desse cenário todo, eu não sei se vocês já perceberam, e principalmente a XP, a quantidade de conteúdo, de discussão sobre investimentos no exterior. E não é por acaso, né? De novo, a gente está caminhando para um juro de 2, a gente ainda, como você bem disse, a gente tem uma bolsa muito tradicional, assim, de setores velhos, né? Então, eu acho que naturalmente o brasileiro ele vai ter que, dentro da poupança dele, diversificar também, indo para fora. Eu não digo que é abrir uma conta num banco lá fora e ter dinheiro lá fora, que isso é uma burocracia que, sei lá, eu pessoalmente tenho preguiça dessas coisas. Mas existem fundos e produtos no Brasil, assim, com CNPJ no Brasil, que você consegue investir lá fora, né? Para se beneficiar de toda essa tese da Bolsa Americana, que tem altíssima qualidade em tecnologia e que vai continuar sendo protagonista em tecnologia no mundo, é bolsa onde você tem a inteligência militar, você tem empresas do setor militar, os Estados Unidos foi o cara que foi o país que acabou com o nazismo na Segunda Guerra Mundial, tem a maior frota de porta-aviões do mundo, maior exército do mundo, assim. Então, você consegue se beneficiar desse tipo de ações, né, na Bolsa Americana. Então, assim, não é por acaso que a gente vê a XP e outras instituições trazendo agora esse conteúdo de como é importante diversificar, também investindo lá fora. A gente, na Dália, tem um fundo que é relativamente novo, ele chama Dália Global Allocation, que é justamente isso. Ele é muito parecido com o Total Return, mas ele tem uma exposição muito maior lá fora. Porque é lá fora que a gente vai ver, eu acho que grandes transformações positivas, né? Então, eu queria até trazer um pouco dessa provocação, porque vai ser uma realidade para o brasileiro comum, né? Ter investimentos diversificados dentro do Brasil, mas também uma diversificação lá fora, que vai ser importante nesse cenário de juro indo para 2 ou para 1, enfim. Pois é, e além da diversificação, a proteção, né, Sara? Porque é a tal coisa. Se a gente avaliar, bom, a gente já mostrou alguns estudos desses para clientes que mostram, gente, a gente tem 20% da nossa inflação, porque não adianta a gente falar do IPCA em si, né? A sua inflação não é o IPCA, né, Sara? A minha inflação é Não. completamente diferente da sua, por exemplo. E a gente sabe que a gente tem um peso muito forte de um dólar, por exemplo. Bom, a gente tem que proteger nesse aspecto. Além disso, aproveitar essas oportunidades, né? Tudo isso que a gente tem aí de possibilidades lá fora. Toda a equipe da InvestSmart já deve ter conversado com os clientes que estão acompanhando. Se não conversaram, os clientes podem dar um puxão de orelha que tem N veículos hoje para isso. Acho que faz sentido, como vocês da Dália estão abrindo esse novo veículo também. E eu queria só para a gente fechar, Sara, para fazer uma última pergunta antes da gente fechar, porque vocês abriram um veículo há pouco tempo atrás, que eu acho que é um veículo onde a maioria dos brasileiros tem, digamos, é o segundo passo do brasileiro na hora de investir. Que o primeiro é a poupança, o segundo é a previdência. E na hora que a Sim. gente fala de previdência, muitas vezes o brasileiro tem aquele receio do seguinte: não, minha previdência tem que estar aqui no tijolinho. Quando na realidade a previdência é um investimento para mais longo prazo que a gente tem, né? Eu queria que você falasse um pouquinho também sobre a ideia de vocês com o produto Previdência, porque eu acho hoje um dos principais veículos de previdência do país, o veículo que vocês abriram. E eu acho que é uma Uhum. bela oportunidade de todo mundo que está aqui conhecer um pouquinho. Bom, então, essa é a ideia para eu colocar meu dinheiro para o futuro? Não, assim, sem dúvida, né? A Previdência tem vários benefícios, né? Pensando até principalmente pelo lado fiscal, né? Faz todo sentido você ter um investimento em Previdência pelo benefício fiscal desse investimento. O fundo que a gente tem na XP, que é a exclusividade da XP, inclusive, que é o Dália 70, por que ele chama Dália 70? Porque ele é 70% espelho do nosso fundo Dália Total Return,
Então, com esse espelho, o que o cotista tem? Ele tem acesso à Bolsa Brasil, Bolsa Americana, juros, dólar, ouro, e o que a gente achar que é importante naquele momento, e ele tem 30% que é renda fixa, que é a NTNB, enfim, a gente também aloca da melhor forma possível o melhor produto em renda fixa. Então, ele é um pouquinho, assim, digamos, mais aguado, porque ele tem mais renda fixa, mas ele é 70% espelho de toda essa diversificação que a gente discutiu aqui, né? Bolsa, dólar, ouro e juros. Então, pensando a médio e longo prazo, o que a gente acredita a médio e longo prazo? A gente acredita que o Brasil vai voltar a crescer. A gente acredita que os Estados Unidos, que o mundo vão voltar a crescer. A gente também acredita que o dólar vai ser forte no mundo. Então, para que deixar o dinheiro na poupança rendendo 2% ao ano? Claro, assim, tudo, e vocês fazem um excelente trabalho nisso, de assessorar o cliente, você não pode colocar todos os ovos numa única cesta, né? Você tem que, assim, eu pessoalmente, né, o que eu faço? Eu deixo ali no CDI o equivalente a 6 meses de despesa fixa, então 6 meses de escola, de condomínio, de plano de saúde, mais alguma coisa, eu deixo ali no CDI que eu sei que eu não vou perder. E se acontecer qualquer coisa, uma emergência, eu sei que eu posso resgatar aquele dinheiro rapidamente. O excesso de dinheiro, aí você tem que diversificar, também não dá para pôr tudo num fundo só. Você pode pôr um pouco numa previdência, que ele é um pouco mais menos volátil, aí você pode pôr um pouquinho no, sei lá, no Dália Total Return, que ele é um pouquinho mais volátil, mas com uma rentabilidade muito boa, tem um risco-retorno bastante balanceado. Você pode pôr um pouco num fundo puro ações, para se beneficiar a médio prazo de toda essa recuperação do mundo que a gente espera que aconteça, porque, de novo, toda a crise ela passa, umas mais rápido, outras menos rápido, mas passa. Então, é importante, assim, manter uma carteira diversificada, mas sempre deixar um colchão ali para uma emergência. E, assim, eu acho que com essa receita, com essa fórmula, assim, a médio e longo prazo é uma estratégia bem acertada, né? Porque, de novo, a gente não acha que o juro está caindo no curto prazo, assim, para um ano ou para dois. A gente acha que, por muitos anos, os juros vão ficar baixos no Brasil. Porque, de novo, a gente vai ter um PIB hoje de -4, o ano que vem ele vai subir 1 ou 2, ele não recupera a queda que ele teve. Então, assim, a demanda ela vai estar gradualmente se recuperando e a oferta ela é dada, né? Você tem um número de fábricas, um número de montadoras no Brasil para aquela oferta. Então, até a demanda chegar naquela oferta, vai demorar uns 4, 5 anos. Então, a gente não deveria se preocupar com a inflação. Portanto, os juros não teriam por que subir. Então, assim, é de fato pensar na poupança a longo prazo, porque o juro vai continuar baixo por bastante tempo. Perfeito, perfeito. Deixa eu até puxar só mais uma pergunta aqui do chat, Sara, para já te pedir o recado final. A Simone até colocou a carta mensal dos Caças Fantasmas, né, que foi a carta mensal de novembro de 2019, Isso. e perguntou aqui, para dar o que é curto, médio e longo prazo? Então, curto prazo, assim, tipicamente a gente fala de um ano, né? É um ano. Médio prazo é mais ou menos uns 3 anos. E longo prazo é a partir de 5 anos. Então, assim, Tá. médio longo, quando eu falo que a médio e longo prazo os juros vão ficar baixos, de 3 a 5 anos, com certeza. Não vê essa reação, né? Exatamente. Porque, assim, para a gente fechar, né, o que os economistas gostam de falar, né, o hiato do produto, né, você tem aqui a oferta, a demanda está aqui. Até você fechar isso e você começar a ter uma pressão de inflação, vai demorar aí uns 4, 5 anos, né? Então, sei lá, a gente acredita que os juros vão continuar assim. Não sei se vai ficar, pode ser que em 2022 ele não seja 3, ele seja 4, mas ainda assim é um número muito baixo para uma realidade de Brasil histórica de 15% ao ano, né? Assim, quem quer rentabilizar o seu patrimônio 4% ao ano? Né? A Pois gente é. até eu fiz uma vez uma apresentação
para um grupo de mulheres, e acho que foi no mês da mulher do ano passado. E foi incrível, assim, porque eu peguei um exercício que era, se você colocar hoje, 1º de janeiro, R$ 100.000 num fundo de CDI, que não tem risco nenhum. Depois de um ano, se você sacar esse dinheiro, né, você pagar as taxas de administração do fundo, tirar os impostos e tirar a inflação, R$ 100.000, você tem um rendimento líquido de R$ 47 e uns quebrados. Assim, R$ 100.000 te renderiam R$ 47 líquidos depois de um ano. Não dá. Assim, se a gente pensar que o juro está 3, tem muita empresa boa na Bolsa que paga dividendo de 6%. É o dobro. Se você comprar uma ação do Itaú, que é o maior banco do mundo, de retorno, Roberto Setúbal, talvez seja o maior banqueiro do mundo, o Itaú, obviamente, não vai quebrar. Ele te paga 6% de dividendo ao ano, assim. Então, assim, de novo, acho que o brasileiro vai ter que reaprender, nós todos, né, vamos ter que reinventar a nossa poupança, porque é pouco rendimento hoje. Perfeito, Sara. Sara, muito obrigado. Vou abrir um espacinho para você dar o seu recado final aí também para todo mundo, agradecer a presença de todo mundo, para depois a gente já fechar. Tá ótimo. Bom, primeiro queria agradecer o convite, foi muito gostoso esse bate-papo. Deixar aqui, se ficou alguma pergunta mal respondida, alguma pergunta que não deu para responder, fiquem à vontade, né, para nos acessar via Instagram, via nosso site ou meu e-mail. Se você quiser compartilhar, pode compartilhar. A gente gosta muito de transparência, a gente fala tudo o que quiserem. E agradecer o espaço, dedicar aí a todas as mães um feliz Dia das Mães no domingo. Não se sintam com medo, envergonhadas, estamos todas no mesmo barco, trabalhando, brincando de mãe, de professora, de faxineira, está todo mundo no mesmo barco. A nova realidade é o nosso novo normal, então não tenham vergonha de falar para o chefe, não posso fazer esse call porque é a hora do almoço. Acontece, tá todo mundo igual. Enfim, quem não nos segue no Instagram, por favor, siga. A gente tem lá todas as nossas cartas, a gente faz vídeos semanais também explicando a nossa carteira, explicando o que a gente está achando do mercado. É um bate-papo bem gostoso. Perfeito, Sara. Gente, quem quiser seguir lá, Dália, Dahla Capital. Só procurar no Instagram também, Isso aí. já fica à vontade, né? Sara, muito obrigado. Até você ficou em dúvida se foi esclarecedor. Já veio gente falando muito esclarecedor. Outra pessoa, a Cátia, falou que você respondeu todas as perguntas muito bem. Legal. Muito obrigado mesmo pelo bate-papo. Acho que foi um bate-papo um pouco diferente, um bate-papo gostoso. Não foi aquela coisa muito... Vamos ficar muito em cima de dado, número. Não, você conseguiu fazer de maneira bem leve. Obrigado Legal. Pô, realmente por isso. obrigada. Tá? Feliz Dia das Mães para você, Sara. Um dia que você tem um domingo Que eu iluminado, e possa não só o descansar. domingo... que possa ser um domingo. O melhor presente vai ser um descanso, né, Sara? Exatamente. Feliz Dia das Mães para você, para todas as mães que estão acompanhando a gente, para a mãe de todo mundo que está acompanhando a gente também, para minha também, para minha esposa, primeiro Dia das Mães dela também. Então, Legal, feliz Dia parabéns. das Mães a todas essas super-heroínas que a gente tem. Gente, Obrigada de novo. E aí, um bom final de semana e um bom Dia das Mães para todo mundo. para você também, Sara. Uma boa tarde a todos.